Eu quero que você me faça a gentileza de abrir sua Bíblia na carta escrita ao povo hebreu, carta aos Hebreus, no capítulo 11. Capítulo 11 da carta aos Hebreus. Esse é um dos textos, assim, maravilhosos das Escrituras. Não é? Eu confesso que eu tenho, assim, receio de falar assim, qual é o texto da Bíblia que eu mais gosto? Porque a palavra é a palavra, meus irmãos, é a palavra de Deus. O que é que a gente mais gosta da palavra de Deus? Não é? Numa pessoa, a gente pode falar para ela, o que eu mais gosto em você é isso. Mas o que é que você mais gosta em Deus? É Deus, é Ele todo, né? Capítulo 11 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, pela fé entendemos, não é, que o universo foi formado pela palavra de Deus. Amém? De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Temos alegria no nosso coração, depois de cantar, de louvar e exaltar o teu nome. Nós, nesta hora, nos deparamos diante de ti, aos teus pés, para aprender a tua palavra. Cada um de nós veio com uma necessidade e cada um de nós veio trazendo o coração diante do Senhor, na certeza de que deixará este lugar abençoado pela tua palavra. Sabedores de que o Senhor falou entre nós. Graças a Deus, glórias a Jesus. Amém, amém. Podemos sentar, queridos irmãos. Glórias a Jesus. A carta aos Hebreus traz o texto clássico das Escrituras sobre a fé, em conceito, prática e suas consequências. Nós estamos tendo nesses dias as conferências, esse encontro maravilhoso dos homens de honra. E a palavra de ordem nesse dia é a honra. E não há melhor maneira em honrar uma pessoa do que em acreditar nela. Não apenas acreditar, mas creditar em tudo aquilo que ele disse. Então, a fé é uma das maneiras mais fortes de nós honrarmos o Senhor nosso Deus, crendo nele, não é? Então, conforme essa carta aos Hebreus, ninguém será desapontado ou fracassará quando seus passos e atitudes forem mediante a fé genuína em Deus e em suas Escrituras. Amém, irmãos? Ninguém vai fracassar, ninguém vai ser desapontado quando ele creu, essa pessoa creu no Senhor e creu na sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Não há fracasso para quem vive pela fé. Essa é a vontade de Deus, que nós vivamos pela fé. O Senhor, ele foi taxativo ao determinar, lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Ele disse assim: o justo viverá pela sua
fé. Amém? Vamos falar juntos? O justo viverá pela sua fé. Só as mulheres. O justo viverá pela sua fé. Só os homens. O justo viverá pela sua fé. Agora só você. O justo viverá pela sua fé. Amém? Amém? Diga assim: eu vivo pela minha fé. Eu vivo pela minha fé. Eu viverei pela minha fé. Deus disse assim: que eu vou viver pela minha fé. Meus amados irmãos, o Senhor foi taxativo quando determinou isso. Isso é uma determinação do Senhor. Uma determinação do Senhor. Aqui não existe outra possibilidade de sobrevivência com Deus. Não há outro meio. Não há outro meio de nos relacionar com o Senhor. Nunca produziremos outra virtude capaz de substituir o que Deus determinou. É fé, apenas fé e pronto. Nada, absolutamente nada, deve e vai substituir a fé. Amém, irmãos? O meu justo viverá pela sua fé. Aleluia. A fé é para nós, os filhos de Deus, aquilo que o oxigênio é para os nossos pulmões. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Então você tem que crer. Fé. É impossível você agradar a Deus se você não crer. É impossível agradar o Senhor se não for pela fé. Onde não existe fé, não há nenhuma possibilidade de se agradar ao Senhor. Uma vez eu escutei um pastor muito antigo, ele já está com o Senhor na glória, o pastor Antônio Elias. E ele disse que ele foi pregar numa cidade no interior do Paraná. E quando ele chegou naquela cidade, ele pegou um táxi e foi à igreja encontrar com o pastor ou com quem estivesse lá. E quando chegou, o pastor não estava apenas o zelador da igreja. Aí ele se aproximou com a mala nas mãos e disse para aquele irmão: eu sou o pastor Antônio Elias, eu vim pregar hoje aqui, não é, na igreja. Aí o zelador disse: não, não é hoje não. Não? Não. O dia é amanhã. Ele disse: mas aqui no convite marca a data de hoje. Que dia é hoje? Dia tal. Então é hoje. Aí o zelador ligou para o pastor chegou. Ô, meu irmão, nós tivemos um erro aqui, um problema, e acabou que atrapalhamos com a data, mas o dia é amanhã. Ele disse: eu já estou com minha passagem de volta para amanhã, porque aqui fala que é hoje. E o que é que nós vamos fazer? Aí o pastor Antônio Elias disse: vamos fazer o culto. Mas pastor, não tem como a gente convidar as pessoas para hoje. Não tem como fazer o culto hoje. Tem você, tem eu, tem o irmão zelador e tem o nosso Deus. Já dá uma festa. Mas nós vamos orar. Ele disse assim: vamos falar com Deus sobre hoje à noite. Houve um erro no nosso programa, mas Deus nunca erra. O programa de Deus nunca falha. Aí ele foi à frente lá com o pastor, com o zelador, os três ali ajoelharam, e ele disse: ó Deus, eu estou aqui, e não houve erro da tua parte
e nem da minha parte para o culto dessa noite. Senhor, faz a tua obra nessa noite, porque o Senhor é poderoso. Envia os teus anjos, Senhor, convidando as pessoas para estar aqui hoje à noite. E ele foi para o hotel, almoçou ali com o pastor, foi para o hotel. E ele pegou um táxi, e o táxi estava indo muito devagar. Aí um engarrafamento lá na frente, muito trânsito. O táxi disse: esse trânsito assim, porque vai ter uma coisa aí na igreja dos crentes aí na frente. E esses crentes assim, aí ó, foi todo mundo para lá, fecharam a rua, como é que a gente pode passar? Ele disse: moço, quanto é a corrida? Eu faço o resto a pé. Ele chegou lá, a igreja estava lotada. O meu justo, o justo viverá pela sua fé. Amém, irmãos? Pela nossa fé, aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós nunca convenceremos o Senhor com qualquer outra coisa que não seja fé. Irmãos, as nossas lágrimas, às vezes a gente vai orar, tem gente que já começa a orar chorando. Eu fico pensando, meu Deus, deve ser difícil estar aguentando esse povo que já começa, ai Senhor, meu Deus do céu, meu Pai. Gente do céu. E a gente pensa que pelas nossas lágrimas, porque a gente já ganhou muitas batalhas com lágrimas. A gente chorou e a pessoa ficou com dó e a gente achou, gente, uma lágrima mexe com muito coração. Mas as nossas lágrimas, as nossas razões, nossas justificativas, nossas desculpas, nossos sentimentos, nada substituirá nossa fé. O justo não viverá das suas lágrimas. O justo não viverá pelos seus sentimentos. O justo não viverá pelas suas desculpas. O justo não viverá pelas suas razões. Mas o justo viverá pela sua fé. Amém, irmãos? Pela sua fé. Nada substituirá a nossa fé. Irmãos, quando a fé entra em ação, podemos ter a segura certeza de que a mão de Deus se moverá. Louvado seja o nome do Senhor. O que mexe os céus, o que move as mãos do Senhor, o que atrai a atenção do nosso Deus é fé. Quando há fé no nosso coração. E muitas vezes as pessoas estão, pastor, mas eu não tenho fé, eu sou muito... E tem pessoas que gostam de falar mal delas mesmas. Eu sempre digo assim, não fale mal de você. Fale bem de você. Eu sou muito incrédulo. Não sei se já viu alguém falar isso. Eu sou muito incrédulo. Eu tenho muita dificuldade de acreditar. Fale bem de você. Você é um crente em Cristo Jesus. Eu sei quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu creio no Senhor. Eu creio na sua palavra. Eu creio naquilo que Ele disse. Amém? Então, o Senhor foi taxativo ao determinar: o justo viverá pela sua fé. Jesus Cristo, meus irmãos, foi de uma firmeza impressionante ao dizer que qualquer coisa é possível ao que crer. Qualquer coisa é possível ao que crer. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Qualquer coisa é possível ao que crê. O que é qualquer coisa, irmãos? O que é que você pode enquadrar em qualquer coisa? E o Senhor Jesus disse que qualquer coisa é possível ao que crê. Quando Ele fala, nunca, irmãos, nós perderemos em crer. Jamais vamos perder qualquer coisa porque acreditamos. Nossa crença em Deus nunca será desprezada.
Deus não vai desprezar a sua fé nele. E aí, meus amados irmãos, somos estimulados muitas vezes a crer, sabendo que esta é a única alternativa dos filhos de Deus para se relacionarem com Ele e desfrutarem das suas bênçãos. Amém, amados? Olha que interessante, não é? Quando Jesus disse que qualquer coisa é possível àquele que crê, ele falou para o pai daquele moço que tinha um filho epiléptico. E aquele moço estava possesso, rolando no chão. E aí, o pai chegou para Jesus e disse: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda meu filho. Ele disse: se eu posso, tudo, qualquer coisa é possível ao que crê. Você veio perguntar se eu posso. Você pode se você crer, porque qualquer coisa, e aquele homem fez uma oração, que deve ser a nossa oração. Ele disse: Senhor, ajuda a minha fé. Às vezes nós precisamos orar assim: Senhor, ajuda a minha fé. Vamos falar isso? Senhor, ajuda a minha fé. Porque, meus irmãos, o Senhor foi firme em dizer: qualquer coisa é possível ao que crê. Meus irmãos, não existe oração perdida. Fala para a pessoa do seu lado: não existe oração perdida. Eu vi essa frase de um irmão ali de Vitória da Conquista. Você conhece ele, seu filósofo. E ele, falando de um tio, que esse tio não queria nada com o evangelho, e a família sempre orou por ele. Ele falou que um dia chegou na casa do tio, estava lá o tio na frente da televisão, assistindo uma pregação, banhado em lágrimas. Tio, o que aconteceu? Ele disse: eu entreguei minha vida a Jesus. Ele disse: foram anos que a família inteira orou por ele. Ele disse: não existe oração perdida, louvado seja o nome de Jesus. Irmão, ore com fé, não tenha assim receio. Eu não estou vendo nada. Eu me lembro quando Elias falou com Geazi, com o seu servo, para ele olhar se havia algum sinal no céu de chuva. Aquele moço foi lá 6 vezes e voltava com o mesmo relatório: não há nada, não tem sinal nenhum, não tem nuvem nenhuma no céu, o céu está azul, o céu é de brigadeiro. Mas Elias continuou orando e não desistia. Sabe por que o moço só foi 7 vezes? Porque a nuvem apareceu na 7ª. Porque se não tivesse aparecido na 7ª, ele estava indo lá para trazer resposta quantas vezes forem necessárias. Nunca desista de orar, nunca desista de crer, nunca desista de ser perseverante na fé. O justo viverá, o quê? Pela sua fé. Graças a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele fez a seguinte declaração: não andamos, pelo que vemos, nós andamos por fé. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Tem pessoas que falam assim: eu preciso ver para crer. Quantas vezes Deus está falando ao seu coração e você fala: é o Senhor mesmo, Senhor. Se é o Senhor que está falando comigo, faz o pastor flutuar ali 3 metros. Coitado de nós, vai matar o pastor do coração. Se o Senhor... Meus amados irmãos, a gente não anda pelo que vê, a gente anda pelo que crê.
O que nos move é a fé. A fé no Senhor. Essa é a atitude, é a pedra fundamental do sucesso em nossa jornada com Deus. Nosso caminhar não deve ser dirigido pelo que está diante dos nossos olhos. Os olhos nos enganam. Há um velho ditado que diz o quê? Quem vê cara, não vê coração. Então nós não caminhamos pelo que está diante dos nossos olhos, pelo que conseguimos ver, mas nós devemos ser guiados pela nossa fé. Fé no Senhor Jesus Cristo, fé nas Sagradas Escrituras, fé em Deus. Os olhos nos enganam, tanto positiva quanto negativamente, mas nossa fé jamais nos deixará operar no vazio. Se você abrir sua Bíblia aí comigo, em Hebreus 11, 32 a 39, eu quero ler esse texto. Aqui, a gente encontra uma declaração do que a fé foi capaz na vida desses homens e mulheres do Senhor. 11:32. Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados, o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antos da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, eles obtiveram bons testemunhos por meio da fé, por meio da fé, pela sua fé, através da fé, por meio da fé. Meus amados irmãos, tudo que o Senhor espera encontrar no nosso coração, um coração que vive e está disposto a praticar todas as coisas por meio da fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis. Aqui está a definição clássica de Deus sobre a fé. Nada além disso, apenas isso. Voltemos, irmãos, ao que Deus disse através de Abacuque: o justo viverá pela fé. Lembremos das palavras do apóstolo Paulo e procuremos imitá-lo naquilo que disse: e esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém. Vivo pela fé no Filho de Deus. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Vivamos pela fé em Deus. Vivamos pela fé no Filho de Deus. Vivamos pela fé na Bíblia. Deixe a sua fé nortear toda a sua caminhada, suas atitudes e manifestações. Viva pela fé.
Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Glórias a Jesus. Graças a Deus. O justo viverá pela sua fé. Amém. Como é que está a nossa fé? Olha o que Jesus disse. Jesus disse assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele mesmo disse que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Ele falou: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você pode falar este monte e ele sairá do lugar onde ele está. O Senhor, meus amados irmãos, não está aqui determinando uma quantidade de fé necessária para erguer uma montanha. O Senhor está aqui dizendo que fé, em qualquer quantidade, é suficiente. Amém. Eu só tenho uma gota de água. Então você tem água. Meu carro só tem uma gota de gasolina, mas ainda tem gasolina. Eu só tenho, pastor, uma gota de fé. Então você tem fé. Você tem fé. Amém. Então o Senhor me trouxe lá de Belo Horizonte para dizer a você: glória a Deus. Que qualquer coisa é possível aquele. Glória a Deus. Você tem as coisas impossíveis na sua vida? Você tem os desafios de você? Tem umas coisas que precisa do Senhor agir? Tem um filho lá nas trevas, precisando voltar? Tem alguém que está fora dos caminhos do Senhor? Nós vamos orar nessa hora. Amém. Vamos unir nossa fé. O Senhor está aqui, irmãos. Glória a Deus. O Senhor está aqui. E nós vamos viver toda a nossa vida pela fé no Senhor. Confiantes nele, do que ele é capaz de fazer. Senhor Deus, a tua palavra foi anunciada nessa noite. O Senhor nunca desprezará a nossa oração quando ela é feita pela fé. E é pela fé que venho diante do Senhor com os meus irmãos, para pedir ao Senhor que o Senhor toque naquilo que tem sido a nossa luta, a nossa busca, a nossa necessidade, a vitória, o casamento, a saúde, os filhos, o trabalho, os estudos, tantas coisas, ó Deus, e o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Venha, ó Deus, estender as tuas mãos, porque nosso coração vai te honrar sempre, crendo e acreditando em tudo aquilo que o Senhor falou, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim: pela fé, Pela fé, eu saio deste lugar eu saio deste lugar. com a minha vitória. Amém. Glória a Deus.